Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências profissionais. 30 anos de consultoria vivendo o ambiente corporativo. Esse é um diferencial que eu trago aqui para o YouTube. Além disso, investidor na Bolsa desde 2006, portanto muitas experiências, erros e acertos acumulados ao longo desse período, e isso é que eu estou passando para vocês gratuitamente. São mais de 530 vídeos já publicados aqui no canal, portanto maratone todos, muito conteúdo, muita informação. Tenho certeza que isso vai fazer você mudar de patamar, portanto assista todos os vídeos que estão aqui no canal, não deixe um único sequer sem assistir, você não vai se arrepender. Bom, eu inicio esse vídeo fazendo uma reflexão de que é fundamental que nós possamos fazer o nosso planejamento estratégico. As empresas fazem isso anualmente, fazem planos para 5 anos, 10 anos e funciona, dá certo. Isso eu lhes digo porque eu já fiz muito planejamento, eu já participei de muito planejamento estratégico de grandes empresas listadas na Bolsa Brasileira ou no exterior. Conheço essa dinâmica e sei como funciona e que isso tem um grande impacto nos resultados dessas empresas. Nós, pessoas físicas, também precisamos aprender a fazer isso. Se as empresas fazem e dá certo, por que é que nós não podemos fazer o mesmo? Temos que adquirir essa mesma mentalidade. E como é que se faz um planejamento estratégico? É fundamental que inicialmente nós tenhamos sonhos. Os sonhos são fundamentais na nossa vida e os sonhos também fazem parte do processo de criação das empresas. O sonho tem muito a ver com o que nós aspiramos, com onde queremos chegar, onde queremos estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, que contribuição queremos deixar para as nossas famílias, para o mundo, qual o legado, o que é que a gente quer deixar para que se lembrem de nós, qual o nosso propósito. Então essas reflexões passam pela ideia dos sonhos. Muito bem, na hora que você tem um sonho, você precisa transformar esse sonho em algo concreto, em algo palpável. Não adianta apenas sonhar. E fica aqui a lição do Jorge Paulo Lemann, né? O grande bilionário brasileiro, criador da Ambev, né? E se você tem que sonhar, sonhe grande, porque sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, tenha grandes sonhos. Mas aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse sonho em algo palpável. E aí é que se inicia o ciclo de planejamento das empresas e que precisa iniciar o nosso também. Como é que a gente faz esse planejamento? A primeira coisa é ter muito claro qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. Vamos imaginar que a gente defina como algo que nós ambicionamos, ter a nossa independência financeira. Isso se traduz em quê? Eu quero ter 5 milhões de reais. Eu quero ter 5 milhões de reais porque isso vai me dar a minha independência financeira. Isso vai garantir o padrão de vida que eu desejo para ter uma vida tranquila. Legal. Como é que eu faço isso agora virar uma realidade? A primeira coisa é transformar esse objetivo em metas. Ou seja, eu quero ter 5 milhões de reais daqui a 10 anos. Essa é uma meta e um resultado. Eu quero ter 5 milhões, é o resultado. A meta em 10 anos. Pronto. Pegamos o sonho, a independência financeira, transformamos esse sonho em meta. Temos, portanto, um resultado, 5 milhões, e um prazo em 10 anos. Muito bem, isso é suficiente? Obviamente que não. Nós precisamos agora construir uma estratégia. Ao construir essa estratégia, a gente vai pegar e utilizar algumas coisas que são fundamentais na construção dessa estratégia. Nós precisamos nos inspirar em pessoas de sucesso, por isso que eu sempre digo, preste atenção aos grandes empresários e investidores, porque eles têm muito a nos ensinar. Eles já chegaram lá, eles já são pessoas de sucesso, eles construíram grandes coisas. Em sendo assim, nós temos muito que aprender com eles. Então, foque nessas pessoas e busque nelas inspiração.
Aprendizado, sim, porque nós podemos aprender com os outros, com os erros e acertos. E é isso que eu lhe convido para fazer diariamente aqui no Viver de Renda, quando eu passo um pouco da minha experiência para vocês, a minha curva de aprendizagem. Muito bem, então a gente deve se inspirar nas pessoas que têm sucesso, porque muitas lições e aprendizados a gente pode extrair daí. Além disso, a gente precisa trabalhar as nossas habilidades, as nossas competências, o nosso talento. O que é que nós sabemos fazer bem? Temos que maximizar as nossas forças, como dizia um grande empresário alemão com quem eu trabalhei. Temos que maximizar as nossas forças, exponencializá-las e reduzir as nossas deficiências, reduzir as nossas fraquezas, minimizá-las. Então temos que desenvolver aí essas habilidades, competências, esses talentos, porque isso só não basta, é preciso mais. É preciso também muita garra, determinação, coragem, inventividade, inquietude, inconformismo com os resultados, não ficar encantado com as pequenas conquistas. Celebrar sim, celebrar é importante, mas jamais deixar que isso suba a nossa cabeça e faça com que a gente acabe perdendo o foco do que é importante. Nós temos um caminho e o caminho se faz ao caminhar. É importante ter a visão de longo prazo e ir pouco a pouco realizando aquelas metas. Nós temos que ter grandes metas e temos que ter as pequenas metas, as metas intermediárias, porque eu falei que o nosso objetivo é ter 5 milhões em 10 anos. Mas nós não vamos esperar 10 anos para ficar vendo se nós estamos na direção certa. Então a gente precisa criar metas anuais. Bom, para eu chegar em 5 milhões em 10 anos, o que eu vou precisar fazer a cada ano ao longo desses 10 para chegar lá? Então eu crio as metas intermediárias, as metas anuais e vou então construindo a minha estratégia, ou seja, o como eu vou fazer, o que eu vou precisar fazer para alcançar essas metas anuais. Eu preciso aumentar o meu salário, eu preciso aumentar as minhas fontes de renda, eu preciso reduzir as minhas despesas, eu preciso, de alguma forma, aumentar os meus ganhos mensais, enfim, eu preciso pensar sobre tudo isso e construir para que a cada ano eu possa realizar aquela meta intermediária, a meta menor, e que ela vai se somando ano a ano até eu chegar no meu 10º ano e ter a minha independência financeira. Esse é um processo que nos leva ao sucesso. É importante entender que é esse caminhar que vai nos levar ao sucesso, porque não existem atalhos para a riqueza, já disse isso aqui. Quem acredita nisso cai no conto do vigário, cai no canto de sereia, né? E vai se lamentar pelo tempo perdido e pelo dinheiro perdido também. Então o importante é trabalhar, focar, entender esse processo, como acontece no mundo empresarial e trazer isso para as nossas vidas pessoais. E sobretudo, ter um grande entendimento. É que você precisa entender as leis da natureza, e tem uma que é maravilhosa, que você precisa entender que há um tempo de plantar. E você precisa respeitar isso. Há um tempo de plantar. E se você não entende o tempo de plantar, nunca vai desfrutar do tempo de colher. Portanto, aprenda com a natureza. Ela está aí nos convidando a aprender todos os instantes, né? Se você não entender o tempo de plantar, nunca vai desfrutar o tempo de colher. Então, invista o seu tempo na construção das coisas que você necessita para alcançar o seu grande objetivo. Isso é fundamental. Então, trabalhe nesse processo de planejamento, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu queria também comentar uma matéria que saiu essa semana. A gente vem comentando, na verdade, desde o final de semana. Falamos sobre Oi, falamos sobre tecnologia, falamos sobre cybercrimes, falamos sobre o ataque ao Grupo Fleury aqui no Brasil, o como isso está crescendo, né? Então os dados são todos muito alarmantes. O home office contribuiu para brechas para esse tipo de ataque. E aí saiu uma matéria que eu queria repercutir com vocês: trabalho remoto durante a pandemia e valorização de criptomoedas turbinaram o sequestro de informações sigilosas de empresas e organizações públicas, elevando o chamado ransomware
ao posto de ataque mais lucrativo do cybercrime. Neste ano, gigantes como JBS, Colonial Pipeline, que é a maior rede de oleoduto dos Estados Unidos, foram alvos desse tipo de ação que consiste em invadir redes corporativas, copiar ou criptografar dados pessoais de funcionários, clientes e pedir pagamentos milionários em Bitcoin para não vazá-los na internet. Como o resgate é feito em moedas não rastreáveis, e isso o FBI já mostrou que não é mais uma verdade, porque o FBI conseguiu recuperar quase a totalidade dos bitcoins pagos pela empresa americana, né, a Colonial Pipeline. Então, é difícil precisar quanto essa atividade legal movimenta por ano. A estimativa para 2020 supera 1,77 bilhão de reais, certo? De acordo com a Chainalysis, empresa especializada na análise de transações em blockchain, que é a rede que opera o Bitcoin. A relação entre esses ataques e o trabalho remoto é que ao distribuir as pessoas geograficamente, muitas empresas não revisaram seus protocolos ou instruíram os seus funcionários sobre a segurança digital, permitindo, portanto, um aumento de brechas de acessos a esses cybercriminosos. Né? O maior exemplo, alerta um especialista, está em programas que permitem a conexão remota de trabalhadoras às suas máquinas corporativas. Qualquer funcionário que utilizar uma senha simples para acessar o computador da empresa pode servir de canal para que o invasor adentre a rede e vasculhe os sistemas inteiros da organização. O relatório global da Verizon, um dos mais confiáveis no mercado de segurança digital, que capta dados de múltiplas fontes empresariais e governamentais, mostra que esse tipo de ataque responde por 10% dos incidentes cibernéticos. O índice parece baixo, mas chama atenção a sua rápida evolução. Em 2018, os ataques representavam menos de 2%. Outro detalhe é que ele é muito mais custoso a uma operação empresarial do que outros tipos de hacking, como o de negação de serviço, por exemplo, que impossibilita o carregamento do site para os clientes. Esse crime tem alvos bem direcionados e visam o alto retorno financeiro. A JBS, cujo caso tornou-se público, decidiu pagar 11 milhões de dólares neste mês para não ter suas informações sensíveis publicadas. Em 2020, o maior pedido de resgate chegou a 30 milhões de dólares, segundo a empresa de cibersegurança Palo Alto Networks. Já a maior quantia desembolsada foi de 10 milhões de dólares, considerando Estados Unidos, Canadá e Europa. Embora a maior parte das organizações opte por não ceder à chantagem, a média estimada de custo envolvendo as questões jurídicas e policiais em um incidente desse tipo é de cerca de 370 mil reais. As companhias americanas, canadenses e europeias costumam estar entre as mais visadas, de acordo com os relatórios internacionais de segurança digital, e o Brasil, embora domine outros rankings de crime cibernético, virou também um destaque durante a crise da Covid-19. Foram atacados o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, empresas na área de energia, a Embraer, que não pagou aos criminosos e teve documentos como contratos de aviões circulando pela internet. A empresa russa Kaspersky, uma das líderes do mercado no país, colocou o Brasil entre as 5 nações mais atingidas em 2020 pelos cybercriminosos. Os chamados ataques de força bruta, quando o hacker usa diversas técnicas para obter a senha de um usuário, subiu 330% no país com o pico do início da pandemia. Esse aumento tem ligação direta com as tentativas de invasão, pois são os primeiros passos para o acesso de sistemas remotos, segundo Fábio Assolini, pesquisador de segurança sênior da companhia. Só a Kaspersky detectou entre os seus clientes brasileiros 4.354 tentativas de ataque nos primeiros 3 meses de 2021. O ransomware é tão antigo quanto a história da computação, era distribuído por disquetes e tinha que ser pago com cheque. Ele vem se repaginando e começa a atacar infraestruturas críticas à população, como o caso do Pipeline, a empresa americana. Ele afirma que empresas de energia elétrica no Brasil só não sofreram ainda um apagão porque tem a rede de distribuição separada da área de tecnologia da informação. Há cerca de 50 gangues reconhecidas por esse tipo de ataque no mundo, a maioria no leste europeu.
Os grupos costumam adentrar as redes, estudá-las, verificar as soluções de segurança disponíveis e o valor dos dados. Uma tática comum antes de dar o bote é a criação de uma cortina de fumaça ou incidente menor usado como isca de distração às equipes de segurança. A cada cerco de autoridades, o cybercrime se especializa para manter seus negócios ativos. Nos últimos anos, à medida que esse tipo de crime ganhou mais atenção e rendeu mais dinheiro, as quadrilhas começaram a se ultra especializar e dividir tarefas em pequenos grupos, o que tem gerado aumento de produtividade. Tem gente especializada em varrer a internet em busca de sistemas vulneráveis ou expostos, outro em desenvolver uma solução de invasão e alugá-la. E é como se estivessem criando franquias e que tem que fazer o equivalente e tem o que faz o equivalente à lavagem de dinheiro com o Bitcoin. Em resumo, vários grupos estão trabalhando de forma simultânea e em larga escala. Além do aumento da ofensiva a companhias lucrativas de manufatura, a saúde, as gangues também têm apostado em governos, a fim de captar informações críticas das áreas de administração pública. Essas gangues realizam pesquisas completas para entender quais são as organizações mais vulneráveis e o que elas poderiam estar dispostas a pagar e quanto elas podem pagar de fato, né? Existe até cybercriminosos que estruturam um modelo baseado em assinatura que permite aos afiliados usarem ferramentas para executar ataques e ganhar uma porcentagem de cada pagamento de resgate bem-sucedido. Observamos um grupo chamado Prometheus que se refere às suas vítimas como clientes e se comunica com elas por meio de um sistema de bilhetagem de atendimento que os avisa quando os prazos de pagamento se aproximam. Eles ainda usam ferramentas como um timer que faz contagem regressiva de horas, minutos e segundos até o prazo de pagamento. Autoridades governamentais têm discutido maneiras de conter esse tipo de crime. Isso está sendo debatido no âmbito do G7. Há duas principais propostas na mesa. Primeiro, classificar o cybercrime em geral como terrorismo, o que facilitaria a cooperação transnacional, ou tentar sufocar o pagamento por criptomoedas, tentando regulamentá-las globalmente, o que não seria uma tarefa simples, mas esse assunto está na agenda do dia e para mim uma questão de tempo, entendeu? É uma questão de tempo. Portanto, essa é a nova realidade, esse é o novo momento e isso é uma grande oportunidade para a Oi Soluções. Estamos falando cada vez mais na Oi Soluções porque essa nova ordem do dia, esse novo mundo com esses cybercrimes, com essa instabilidade, com essas invasões às grandes, médias, pequenas empresas também, tudo isso abre uma grande oportunidade para empresas que estão desenvolvendo produtos, serviços e consultoria nessa área. E é exatamente nesse nicho que o Rodrigo Abreu colocou a Oi. Obviamente é uma área que tem um potencial gigante de crescimento e é isso que a gente está enxergando como uma outra possibilidade de multiplicação de valor para a Oi nesse segmento de tecnologia. Fiquem atentos, estude as empresas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Deixa o like. Tchau.